gente já falou em alguns vídeos aqui do canal sobre o endereçamento IPv6 e as suas similaridades com IPv4. Isso significa que muitos conceitos que a gente já tem fixados no IPv4, a gente consegue abstraí-los de modo a utilizar essas similaridades também dentro do IPv6. Entretanto, é sempre bom a gente ter em mente que, embora muitos protocolos funcionem de formas parecidas, outros protocolos ou outras funcionalidades, elas mesmo não existem ou funcionam de forma totalmente diferente quando a gente fala do mundo V6. Um exemplo que a gente pode dar aqui que é bastante batido é sobre o broadcast. O broadcast ele existe no mundo IPv4 e você está ligado que o broadcast ele causa, na maioria dos casos, mais problemas do que soluções dentro da nossa rede. Entretanto, quando a gente já vai para o mundo IPv6, o broadcast ele não existe. Esse conceito de propagar para todo mundo ele já não existe mais quando a gente fala do IPv6. Um outro exemplo que podemos dar é sobre o DHCP. A gente já falou do funcionamento do DHCP na sua versão 4, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. E aqui no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças e o funcionamento do DHCP no modelo V6, trabalhando em modo stateful. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para a gente começar a introduzir aqui o DHCP stateful na sua versão 6, a gente tem que mencionar, ou melhor, relembrar que quando a gente fala de atribuição de endereçamentos IPv6 de forma automática, no IPv6 é possível fazer isso de diversas maneiras, não apenas com o DHCP. Um exemplo que a gente pode dar, a gente mencionou até aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui para vocês, que é relacionado ao Stateless Auto Configuration e como que ele funciona dentro da sua rede. Um outro exemplo é o DHCP-PD, que vem de Prefix Delegation. A gente não vai mencionar ele aqui nesse vídeo, mas eu prometo para vocês que eu também vou trazer em relação ao PD. E eu trouxe especialmente o Stateful DHCP V6, porque vocês vão reparar aqui ao longo do vídeo que ele é bastante parecido com o IPv4, o DHCP na versão 4, melhor falando. Por quê? Você pode ver que existem 4 trocas de mensagens nessa imagem que vocês verem na tela. Essas 4 trocas de mensagem é o Stateful DHCP funcionando em modelo que a gente chama de For Message Exchange. Esse é o primeiro modo do Stateful DHCP que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. E se você reparar, ó, assim como a gente tinha no DHCP no V4, aqui no V6 a hierarquia ali é mais ou menos parecida. Entretanto, onde antes a primeira mensagem no DHCP V4 era a mensagem de discovery, onde ele mandava um broadcast para a rede, a gente tem aqui no V6 a mensagem de solicit. Ou seja, embora essa mensagem ela esteja relacionada à busca de um DHCP, então conceitualmente o V4 e o V6 eles são parecidos. A primeira mensagem, onde antes era discovery e agora é solicit, eles estão buscando um DHCP server dentro da rede. Qual que é a diferença entre as duas? A gente mencionou lá no início do vídeo que no V4 a gente tinha o broadcast funcionando em diversos protocolos. Um exemplo deles é o DHCP. No V6 que a gente não tem esse broadcast, essa mensagem de solicit ela é encaminhada via multicast, buscando ali servidores ativos dentro da rede. Em seguida, assim que o servidor DHCP então recebe essa mensagem de solicit, a gente tem o advertise, onde antes no V4 era a mensagem de DHCP offer. E resumindo bem, essa mensagem de advertise ele simplesmente indica ali para o cliente que está aqui no desktop quais são os endereços IPs que foram alocados para ele, quais que vão ser os parâmetros de servidor e o servidor ID, que vai indicar caso que a gente tenha mais de um servidor DHCP na rede. Então todas essas informações de atribuição, ou melhor, informações importantes no endereço IPv6, assim como no V4 a gente tinha DNS, etc., elas são encaminhadas aqui para o nosso cliente. E é importante a gente mencionar que
Ao contrário do que a gente também tinha no V4, essa mensagem aqui ela não vai com o gateway padrão. Ela não vai com o gateway padrão porque no V6 a gente também mencionou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês sobre o protocolo NDP, que tem ali o Router Solicitation e o Router Advertisement. O Router Advertisement vai ser ali uma das mensagens responsáveis por passar isso de forma automática sobre o gateway padrão da sua rede e não via DHCP V6. Então o Advertise ele tem o mesmo também conceito que a gente tinha no V4, porém a gente sabe aí que ao contrário do que a gente tinha no V4, não é passado o gateway. Um outro ponto importante que a gente tem também nessa mensagem de advertising, que ela vai com uma flag indicando ali a priority do seu servidor DHCP. Então se você tiver mais de um servidor DHCP na rede que recebeu essa solicitação, aquele que tiver a maior prioridade vai ser eleito o DHCP primário. Ao receber essa mensagem aqui de advertise, o nosso cliente ele vai encaminhar então uma mensagem de request. Essa mensagem de request é basicamente indicando ali para o nosso servidor que ele está querendo então receber esse endereço IPv6. Então é basicamente uma confirmação por parte do cliente falando assim, olha servidor DHCP1, eu escolhi você para você me informar certinho então todos os parâmetros de rede que eu preciso para funcionar. Ao receber essa confirmação do cliente, o nosso servidor, na sua versão 6, operando em stateful, ele por fim vai mandar com uma mensagem de reply aqui para o nosso cliente, confirmando então todos os parâmetros que ele recebeu e também, é claro, alocando na sua memória aquele dado de alocação para esse cliente aqui. Então agora nosso cliente já recebeu todas as informações importantes e pode funcionar perfeitamente via IPv6. E o segundo modo de operação que a gente tem do V6 é aqui através do Two Message Exchange, ou melhor, e também popularmente conhecido como DHCP rápido, ou atribuição de endereços IPv6 rápido. Por quê? Alguns clientes eles podem mandar a mensagem lá de solicit para o seu DHCP V6 com o que a gente chama de Rapid Commit Option, indicando que ao invés de trocar 4 mensagens para finalmente finalizar a atribuição de endereços IPv6, quando a gente fala do mundo V6 a gente tem essa opção de ser rápido. Então ao receber essa opção de Rapid Commit Option, que é uma flag que vai dentro da mensagem de solicit, o DHCP V6 ele simplesmente responde com reply, confirmando essa alocação. E quais cenários que a gente pode implementar o Two Message Exchange e quais cenários o Four Message Exchange? Bom, o Two Message Exchange ele é muito utilizado quando a gente tem apenas um servidor DHCP na nossa rede. Então apenas ele vai fazer a atribuição para os endereços IP dos nossos clientes. Entretanto, é importante a gente mencionar que caso você tenha mais de um servidor, por exemplo, o servidor 1 e o servidor 2, é importante você deixar ali essa troca de mensagens através do Four Message Exchange e deixar, sei lá, apenas um servidor como primário respondendo com 2 mensagens de troca. Então essas são alternativas que você pode seguir. A primeira é deixar todos com Four Message Exchange ou deixa apenas um com Two Message. Caso você tenha backups, você põe os outros para funcionar em Four Message. Outro conceito muito legal da gente ter em mente também é que caso a requisição de solicit venha com essa Rapid Commit Option setada, caso o seu servidor não tenha funcionalidade de Two Message Exchange, ele vai trocar essas informações através da troca de 4 mensagens normalmente. Então um é compatível com o outro, é só a gente ter ideia que em caso de mais de um servidor, você se preocupar com essa questão de troca de 2 mensagens. Mas no contexto gerais, as mensagens têm a mesma funcionalidade, entretanto essa troca aqui ela é mais rápida.
E para a gente absorver melhor esses conceitos e ver também funcionando na prática, eu trouxe um laboratório aqui para vocês. Mas eu só vou mostrar esse lab se você dá aquela moral marota se inscrevendo aqui no canal e compartilhando e dando like nesse vídeo, porque é um conteúdo muito legal que eu acho que tem que ser compartilhado para chegar ao máximo de pessoas, para eles verem que o IPv6 não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ao contrário disso, o IPv6 está aí para melhorar o desempenho da nossa rede e também a gente ajudar a acabar com esse NAT maledeto. Sem mais delongas, bora aqui mostrar o nosso laboratório do IVE de hoje. Então eu montei uma rede bastante simples, apenas para a gente mostrar ali o funcionamento do DHCP na sua versão 6 em modo stateful. E para isso eu coloquei dois servidores aqui, que vai ser o servidor DHCP1, que vai ser pelo nome o primário, e o DHCP2, que vai ser o backup aí do nosso servidor. Eu coloquei um roteador aqui para simular uma saída para a internet, por exemplo, e um switch para conectar o nosso usuário. Qual que é a ideia aqui do nosso laboratório? Eu vou configurar o servidor 1 e o servidor 2 para eles operarem como um backup do outro, e o nosso roteador aqui vai ser o gateway da nossa rede para sair para a internet. A nossa rede aqui LAN, que está embaixo do nosso roteador, eu botei a faixa IPv6 de 2001 DB8 café, porque todo mundo gosta de café, barra 64, e aqui na internet eu botei um 2001 DB8 café ABCD barra 64. Então a ideia é a gente fazer a atribuição do nosso usuário aqui via DHCP v6 e rotear ele para a internet para ele fazer ping do nosso PC que está aqui na outra ponta do nosso roteador. Então eu vou acessar aqui os nossos equipamentos, primeiramente o DHCP 01, vou mostrar ele aqui na tela para vocês. Então estou com o DHCP 01 aqui aberto, vocês podem ver que ele é um roteador Cisco, tá? A ideia aqui é apenas demonstrar o funcionamento do stateful DHCP e não focar nas configurações em si. Então eu vou simplesmente dar um enable e um conft aqui, vou aumentar a tela para vocês e vou colar as configurações aqui junto contigo. Primeira coisa, a gente vai trocar o host name e habilitar o IPv6 no roteador. Ele vai servir como servidor da nossa rede. Então já trocamos o host name aqui, como vocês podem ver, antes era router, agora DHCP server na versão 6. Agora eu vou configurar o escopo DHCP. Assim como a gente fazia o escopo lá no Cisco, no V4, a gente tem o mesmo conceito aqui no V6. Eu vou chamar esse escopo aqui de pool DHCP6 stateful. E aqui, ó, apenas para efeito de demonstração, eu vou dar um do show run sec DHCP. Olha só o que a gente tem. Essas são as configurações. O primeiro prefixo aqui, então, ou seja, o prefixo que eu vou delegar para os nossos usuários é 2001 DB8 café 2.2./64, assim como a gente tem aqui na topologia, ó, 2001 DB8 café, e a gente vai atribuir o servidor DNS para eles, que é o 2001 DB8 café 2.1.2.2.5. Ele não está apresentado aqui na rede, até porque é um DNS, vamos dizer assim, imaginário que a gente criou aqui para o laboratório. O domain name, o domínio que eles vão receber é o labnetwork.local para atribuição de domain name para nossos usuários. Então, as configurações do pool DHCP aqui são essas. As configurações agora que restam são das interfaces. Aqui no DHCP, no servidor 1, a gente tem o giga 00, então a gente vai acessar essa interface aqui e configurar o IP 2001 DB8 café 2.2.4/64. Embora aqui no switch eu botei todas as interfaces giga 00, elas não são, tá? Isso aí tá errado. Peço até desculpas aí pelo erro. Mas aqui no servidor DHCP1 a gente vai puxar então as configs da interface, que vão ser basicamente essas daqui, ó. Vamos acompanhar junto comigo. A primeira configuração que eu fiz foi dar o no shutdown, porque em plataforma Cisco os equipamentos vêm com a interface, roteadores no caso,
vem com interfaces desabilitadas. Vou atribuir endereçamento IP na interface Giga 0, o 2001 DB8 café 2.2.4/64, assim como a gente tinha na topologia. E aqui eu estou informando para nossa rede, ó, que eu não vou fazer o prefix delegation. Então por isso que está aqui ND, que vem de NDP Protocol, né, do IPv6, que a gente já falou desse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card para vocês, que é o No Advertise. Então se ele receber aí requisições de Stateless Out Configuration, ele não vai encaminhar esse prefixo. Outra informação importante aqui para a gente suprimir as mensagens de Router Advertisement. Então, ou seja, esse servidor aqui, que no caso é um roteador, ele não vai encaminhar essas mensagens de Router Advertising, até porque ele é um roteador, a gente está usando apenas para exemplificar. E aqui na interface eu associo aqui o pool que eu criei anteriormente, como também a priority do meu servidor DHCP. Então, lembrando que eu tenho 2 servidores DHCP, para o usuário escolher um entre eles, no caso, vai ser através da priority aqui, que tiver a maior priority. E a gente vai fazer a configuração aqui também do secundário, que é basicamente botar o hostname, e criar o pool. Reparem que o pool ele é criado basicamente da mesma forma que a gente tem no DHCP V1. A única diferença que a gente tem aqui é que quando a gente for configurar a interface, no set de pool aqui do servidor DHCP, o pool que ele vai usar, a gente botou uma preferência de 125, enquanto no DHCP V1 a gente botou uma preferência de 250. Então, ambos os servidores DHCP estão funcionando perfeitamente. E como que a gente pode comprovar isso? Bom, a gente vai acessar aqui o PC User e vai ver se ele vai receber o endereço IPv6 corretamente. Mas antes disso, a gente vai fazer uma captura de pacotes, tanto no DHCP1 como no DHCP2. Então, bora abrir aqui a captura. Beleza, só para a gente então se situar, o meu PC ele está aberto aqui. Ele está com a interface de rede dele desativada, até para ele não receber as mensagens ali de IPv6 ainda. E aqui eu estou com o meu DHCP1 aberto e eu vou fazer a filtragem no Wireshark apenas pelo IPv6. A mesma coisa a gente vai fazer para o Wireshark lá do DHCP2. Então aqui no canto direito da nossa tela a gente tem o Wireshark do DHCP2. No canto esquerdo, a gente tem aqui na tela o Wireshark do DHCP1 e logo em cima temos a nossa interface de rede. Então eu vou habilitar a interface de rede aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Habilitei a interface de rede. A gente pode ver que logo atrás a gente recebe uma pancada de mensagens, mas o que mais interessa para a gente, a princípio, é o DHCP V6. Então a gente apaga aqui, ó, DHCP V6. Agora eu vou filtrar por DHCP V6 e aqui no secundário DHCP V6. Vamos ver o que a gente encontra nisso. Reparem que, assim como a gente mencionou antes, a gente vê a troca de 4 mensagens. Ó, a gente vê a mensagem de solicit, a gente vê a mensagem de advertisement, request e reply. Esse daqui é o servidor DHCP1, enquanto aqui o servidor DHCP2 a gente só recebeu 3 mensagens, que é de solicit, advertise e request. Por que um recebeu reply e o outro a gente não tem o reply? Porque, como a gente mencionou também lá no início, o 01 ele vai ser o servidor primário. Então, como ele vai ser o servidor primário, é ele que tem que atribuir a confirmação ali dos endereços IPs. Então, é importante a gente mostrar aqui o funcionamento em si do protocolo. E vamos dar uma olhada mais a fundo ainda no que a gente tem nessa mensagem de solicit. A mensagem de solicit é indicando ali para o nosso servidor, buscando algum servidor ativo na rede. Então, ó, Client Identifier,
ele mostra aqui para a gente as identificações do cliente para poder receber essa mensagem de volta, e logo em seguida a gente tem a mensagem de advertise por parte do V6. Ó. A gente vê que já vem incluído aqui um Server Identify, ou seja, uma identificação do nosso servidor. E prestem atenção aqui no DUID, ou seja, a identificação do nosso servidor, que começa com 003 e termina lá com 10.000 aqui. A gente pode ver que já no DHCP2 a mensagem de advertise, esse ID do servidor ele vai vir diferente. Ó. Server, a gente vê aqui, ó, o servidor 2 é diferente do servidor 1, até para o cliente que está recebendo essas mensagens poder distinguir quem é quem. Reparem que na mensagem de request ele já indica para a gente aqui, ó, quem é o servidor que ele está buscando. Ó. Ele está buscando, ó, Server Identifier, me busque esse servidor aqui que começa com 003 e termina com 10.000. Tanto que o servidor 2 vai receber a mesma mensagem de request, e a gente vai ver que, ó, logo em seguida que ele recebe essa mensagem, ó, Server Identifier, ó, ele está buscando por outro servidor que não é ele. Isso significa que esse servidor 2 não precisa de confirmar a alocação, e por esse motivo ele não manda a mensagem de reply que a gente vê aqui no servidor 1. Então a gente viu que o protocolo em si que a gente mencionou até agora está funcionando perfeitamente. Vamos ver então se o nosso usuário recebeu o IP. Bom, a interface está conectada. Vamos abrir aqui e ver o bom e velho DOS, o CMD, e a gente dá um IP config aqui. Dentro do IP config a gente confirma que o nosso computador recebeu o IP 2001 DB8 café café blá 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 blá, blá traço F0D0. E também, ó, vocês vão de reparar que a gente não tem a informação do gateway padrão. Por que a gente não tem essa informação do gateway padrão? Porque os servidores DHCP operando no mundo V6, lembra que a gente mencionou que eles não passam essa informação de gateway padrão? Então como que o nosso computador vai receber o gateway padrão? Ora, ele vai receber através das trocas de mensagem de Router Solicitation e Router Advertisement, que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Os servidores, por não serem roteadores, porque eles vão operar apenas como servidores, eles não vão responder essas mensagens de Router Solicitation, é por isso a gente não tem o gateway aqui. Só para a gente confirmar também a alocação do V6, a gente vê que, ó, dá no ipconfig/all, a gente confirma também o servidor DNS que a gente configurou lá no servidor primário. Beleza, vamos então demonstrar como que o nosso usuário aqui receberia o gateway padrão. Para isso eu vou voltar nas configurações dos nossos equipamentos e vou configurar aqui o nosso router. E vou dar uma configuração nele para a gente mostrar que aí sim o nosso host vai receber a mensagem lá de gateway padrão. Então vou copiar e colar aqui, vou dar um paste. Ele já vem e salva. Eu botei aqui apenas uma configuração para o nosso roteador não encaminhar ali o stateless auto configuration lá para a rede, e ele vai encaminhar normalmente as mensagens de router solicitation e advertisement quando ele receber a solicitation, né? Então, tanto que se a gente voltar aqui no nosso usuário, depois de configurar o nosso roteador, reparem que, olha quem vai aparecer aqui, a gente já recebe aqui então um gateway padrão. E observe que esse gateway padrão ele começa com FE80. Isso significa que é um endereço IP de link local, onde esse endereço ele vai ser único dentro do mesmo domínio de broadcast. E tanto que a gente não tem aqui atribuições de gateway como a gente tinha nos conceitos de IPv4, onde era um endereço IP normal, né? Por exemplo, um 2001 DB8 café café. Ó. Reparem que embora a gente tenha configurado no nosso roteador na interface giga 00 dele aqui, o 2001 DB8 café café 2.1, ele aparece como gateway padrão aqui um endereço de link local, mas esse endereço de link local ele é o nosso próprio roteador. E a gente pode confirmar isso abrindo aqui o nosso próprio roteador e digitando, ó, show IPv6 interface e a interface que está associada.
Observe que a interface que está associada aqui a giga00 que a gente configurou, o endereço de link local dela, o FE80, 5200, FF, FE06, 2.0. Assim como a gente vê aqui, ó, no nosso usuário. Então, para a gente simular um acesso à internet finalizando aqui, ó, vou fazer um ping na interface voltada para a internet, ó, que é o 2001 DB8 Café ABCD, 2.2. O nosso roteador aqui, ó, tá com o endereço IP 2.1. Então, vamos no nosso computador e vamos fazer o ping no 2001 DB8 Café ABCD 2.2.1. E olha o que a gente tem. A gente tem o ping entre o nosso usuário e a internet funcionando perfeitamente. E vocês vão de reparar e confirmar junto comigo aqui que em nenhum momento eu fiz a setagem de um gateway padrão, nem no lado do usuário, nem também nas configurações aqui do DHCP1, nem do 2. E a gente valida o que a gente mencionou lá no início do vídeo, que embora existem bastantes similaridades entre o V4 e o V6, a gente tem aqui uma certa diferença no funcionamento dos protocolos. Mas novamente, vocês viram que é bastante simples e muitos conceitos que a gente já tinha no V4 a gente abstraiu aqui para os conceitos do mundo V6. E sem mais delongas, galera, esse vídeo já está chegando ao final e mais uma vez a gente pede encarecidamente aqui que você comente aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês e também sobre comentários, sobre dúvidas que vocês tiveram nesse vídeo ou mesmo apenas dar aquele elogio que fortalece bastante e ajuda a gente a crescer e chegar a novas pessoas. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!